Bom dia, Maria João. Bom dia, ouvintes da Terra Nova. Sejam bem-vindos para mais um Liberdade de Expressão gravado e só aqui uma nota prévia de dar um feliz Dia da Criança a todas as crianças. Espero que não nos estejam a ouvir porque nós não fazemos amizades prontas para as crianças ouvirem, mas vamos prosseguir com o nosso programa e falar dos nossos habituais pontos prévios. Vamos dar os parabéns ao Paris Saint-Germain e aos portugueses que estão presentes nessa equipa por terem vencido a Liga dos Campeões no passado sábado, após vitória nas grandes penalidades. O Arsenal falhou dois pontapés de penalti e o PSG só falhou um, ou neste caso o guarda-redes do Arsenal defendeu um penalti, o que acabou por ditar o resultado final. No entanto, a noite acabou por ficar envolta em violência e vandalismo em Paris, à semelhança também do que já tinha acontecido no ano passado, também no final dos festejos da Liga dos Campeões, ganha também pelo PSG no ano passado. Dentre os confrontos entre adeptos e polícia resultaram numa morte, que nós obviamente lamentamos aqui, e em mais de 780 detenções em todo o país, pelo menos os dados, os números que nós temos atualizados até ao momento, porque no domingo voltaram a ser celebradas a vitória, neste caso da equipa parisiense, desta Liga dos Campeões, e continuaram a haver tumultos e confusões, e portanto são os números mais atualizados que nós temos, mas obviamente que esperamos que as forças de autoridade francesas tenham um comportamento normal e que a justiça também penalize e condene exatamente estas pessoas que acabaram por vandalizar e cometer exatamente estes atos de violência nos festejos da equipa de Paris. Mas no final das contas é dar os parabéns então ao Paris Saint-Germain por esta vitória e aos quatro portugueses que estavam e que estão na equipa e que ajudaram a equipa a vencer este troféu. Antes de mais, bom dia, Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova e fazer minhas as palavras do André, dar os parabéns aos portugueses que conquistaram esta Liga dos Campeões, também ao PSG pela conquista do título, dizer também. Pessoal, se querem festejar um título, não façam, não sejam violentos, festejem, divirtam-se, façam só festa, não causem grandes atribulações, porque isso mancha a vossa imagem, e, além disso, não significa, não é aquilo que é o desporto verdadeiro, nem que deve ser verdadeiramente o desporto. Aqui também, para os mais pequenos que nos ouvem no banco de trás do carro, a verdade é que é muito, muito, muito importante que o futebol seja vivido como uma festa. Foi uma festa. Infelizmente não consegui ver o jogo. Ganhou o PSG. Parabéns ao PSG. É bicampeão europeu. Depois de tanta luta, dois seguidos. O futebol tem destas coisas. O futebol é mágico. Para uns, é triste para outros. Os adeptos do Arsenal, de certeza que não estão a achar que foi uma noite mágica. E por isso, no entanto, dar aqui também os parabéns ao PSG. Vamos nos manter no mundo do futebol, mas vamos viajar para a Espanha e vamos para o mundo do futebol no feminino, uma vez que uma lenda deixou o Barcelona. A Alexia Putellas, várias vezes campeã pelo Barcelona, várias vezes campeã europeia pelo Barcelona, inclusive ganhando o prémio de melhor jogadora do mundo, que tem dividido ao longo dos últimos anos, ela ganhou em 2021 e 2022, e tem dividido essas conquistas com a Aitana Bonmatí, companheira de equipa dela, o que mostra quão grande o Barcelona chegou. A verdade é que foi uma jogadora importantíssima na construção daquilo que é o fenómeno do Barcelona no futebol no feminino. O próprio Barcelona diz que ela sai do Barcelona, deixando o Barcelona no seu ponto mais alto de todos. Ser elogiada assim pelo Barcelona não é fácil, ela é que é carinhosamente comparada, que ela é tão grande para o Barcelona no feminino como Messi foi para o Barcelona no masculino, e por isso mostra-se a grandeza desta atleta que deixou o Barcelona, vai arrumar a Inglaterra. Pode ser umas boas notícias para aqui, que a partida é a alteração que toda a gente acredita que é a substituta direta da Alexia Putellas, mas o importante é que é sempre importante saber se despedir de quem foi ídolo, de quem foi grande no clube, de dar este carinho a quem já passou e que fez tanto pelo clube. E não é votá-lo para presidente quando ele é mau, é assim que se homenageia quem realmente é importante para o clube, e por isso o Barcelona, e muito bem, conseguiu ao longo desta semana homenageá-la, e por isso a dar também os parabéns ao Barcelona por isso, e esperemos que, gostando da carreira da Alexia Putellas, 32 anos ainda tem algum tempo, continue a espalhar magia pelos relevados europeus, excepto se encontrar o Benfica na Champions. E agradeço que não espalhe muita magia, mas de resto continua a espalhar a sua magia.
Sim, é uma carreira enorme de tantos anos no mesmo clube, demonstra exatamente um significado especial e as lágrimas, tive a oportunidade de ver algumas imagens, as lágrimas que ela infelizmente deitou, não é? Dos olhos, acaba por demonstrar exatamente o verdadeiro sentimento que ela tinha pelo clube, pelo Barcelona e pelos apoiantes, pelos adeptos do clube. Mas vamos lá ver como é que vai ser a carreira no futuro da jogadora, esperar que ela tenha, obviamente, continue a ter maior sucesso, que o futebol que ela demonstra. Isso nós, pelo menos eu e o Francisco, já sabemos do pouco que eu também vejo, acredito que o Francisco veja mais, mas do pouco que eu vejo, eu acredito que ela vai continuar a demonstrar o bom futebol que ela tem e a praticar exatamente esse bom futebol por Inglaterra, o que tudo indica para onde ela irá, e obviamente vai continuar a ganhar mais títulos e esperemos, obviamente, como o Francisco disse bem, que se calhar contra o Benfica, que não jogue tão bem, ou que esteja suplente, ou assim que o treinador acho que não seja preciso usá-la, porque ter Alexia Putellas em campo é sempre um perigo, mas obviamente que desejamos-lhe as melhores sortes na carreira do futuro. Agora vamos passar para o ténis e ténis em português, neste caso, apesar de que o torneio está em França, o Roland Garros, mas os dois tenistas portugueses que estavam presentes na competição, quer o Nuno Borges, quer Jaime Faria, foram eliminados na terceira ronda da competição, um na sexta-feira, outro no sábado, perderam então nestas terceiras rondas, infelizmente Nuno Borges foi pelo segundo ano consecutivo a perder na mesma ronda, Jaime Faria, penso que foi a primeira vez que participou e esteve até então à terceira ronda, não acaba por ser muito mau ter chegado até aqui. Eles que estão num ranking muito abaixo do ATP, acaba por ser bastante positivo terem chegado a esta ronda. Infelizmente não conseguiram prolongar-se mais, mas vamos lá ver se nos próximos torneios ao resto do ano em que eles participarem se conseguem trazer pelo menos um troféu. Aqui o de Portugal está quase à porta e está quase a chegar. Se algum deles participar, obviamente que esperamos que eles ganhem pelo menos o caneco do ténis no seu país de origem. Isso iria ser muito bonito, como aconteceu também com o João Sousa quando ganhou há uns anos atrás aqui o Millennium Sturial Open, fazendo a publicidade há uns anos atrás. Sim, antes de mais dizer que o especialista em ténis aqui do nosso painel é o André Ferreira, por isso eu acredito que sim, acho que parece que foi uma boa prestação e esperemos que, com a lógica que faço também minhas palavras, espero que consigam conquistar um título que é, tirando aquela seleção da Federação Portuguesa de Futebol, quero que Portugal ganhe tudo, nem que seja o jogo de Berlim, e se ganhar a ténis, ganham o ténis, e nós vimos aqui dar os parabéns como tanto merecem. E agora vamos voltar para o mundo do futebol e vamos começar uma pequena viagem pelos Estados Unidos, ou melhor, pelo México. O Campeonato do Mundo que está prestes a iniciar será entre três países, o México, os Estados Unidos e o Canadá, mas o foco está na questão da seleção do Irão e da sua presença nos Estados Unidos, uma vez que o grupo do Irão, os três jogos do Irão são nos Estados Unidos, também o sorteio às vezes é muito irónico, e a administração de Donald Trump recusou a presença da seleção iraniana no seu território. Entretanto, o caso já foi resolvido. A seleção iraniana ficará numa cidade próxima da fronteira no México e depois voará para os Estados Unidos no dia do jogo e terá que regressar ao final do jogo. Pelo menos foi assim que a FIFA explicou, mas lembramos que a FIFA também entregou o prémio da paz da FIFA a Donald Trump. Por isso, o que a FIFA diz também não se escreve, nunca se escreveu e não se há de escrever. Enfim, é mais uma página obscura, estranha e humilhante dos campeonatos do mundo, coisa que tem sido recorrente ao longo dos últimos tempos, mas antigamente, e aqui falaram um bocadinho, as vergonhas eram as seleções que tinham más prestações. Agora a vergonha é da própria organização e das falhas que a própria organização tem feito e dos jogos muito estranhos que a própria organização tem feito. Vai ser um Mundial que, para mim, está condenado ao fiasco. Vence quem vencer, vai ser um Mundial em que vai afastar as pessoas do futebol, o que é muito inteligente, tendo em conta que a FIFA que era próxima a pessoas do futebol, mandar um campeonato do mundo em que o seu principal país de organização é um país que nem sequer chama a esta modalidade futebol. É só para darmos esta conta, mas enfim, ficará o que ficar e boa sorte para quem for ver os jogos deste campeonato do mundo. Eu espero ver o mínimo de jogos possíveis deste campeonato do mundo, tenho que admitir isso. Sim, nota-se aqui que nós gostamos muito de Infantino e de todas as decisões que ele toma, acho que uma é sempre pior do que a outra e acaba por ser bastante impressionante, mas esperar que a seleção do Irão consiga não ser levada à exaustão por causa destas viagens que vai ter de fazer no próprio dia, a de ida e de volta para o México, mas vamos lá ver como é que o Mundial corre. Nós dissemos na semana passada que não é o Mundial que nós queremos ver, porque já há muito, pelo menos eu falo por mim, que me desligo um bocadinho do futebol no que diz respeito a seleções. Mas vamos lá ver como é que corre, não só o Irão, mas também as outras seleções. E quem for ver, digo o mesmo que o Francisco disse, boa sorte, porque vai ser complicado este Mundial de ser acompanhado. E nós agora, como tema, vamos continuar nos Estados Unidos e vamos falar do caso que aconteceu esta semana, da polémica que aconteceu esta semana, de uma jornalista norte-americana da CBS, Shareen Alfonsi,
do programa de investigação 60 Minutos, que denunciou que o seu contrato foi cancelado após a polémica reportagem sobre deportações de imigrantes venezuelanos para uma prisão em El Salvador pela administração Trump, que foi abruptamente retirada do ar no final do ano passado. O programa de 60 Minutos acabou por exibir a reportagem de Alfonso em janeiro, após um adiamento de última hora no final de dezembro, que a correspondente alegou não ter sido uma decisão editorial, mas sim política. No entanto, numa reunião editorial a 22 de dezembro, na manhã seguinte à retirada da reportagem, a editora-chefe da CBS News, Bari Weiss, disse que tinha retirado a peça porque não estava pronta, segundo uma fonte citada também pela NBC News. Relativamente a este caso, nota-se exatamente o Estado democrático em questão, os Estados Unidos da América, e nós vemos exatamente que se existe alguém que está contra ou que diga alguma coisa contra o governo de Donald Trump e mesmo o próprio Donald Trump, existe ali uma mãozinha amiga que acaba por remover essa pessoa do seu cargo, neste caso, e já temos visto também que no caso da CBS e da Paramount tem havido muita confusão exatamente porque a Paramount precisa, ou precisou neste caso, de autorizações de Donald Trump e do governo de Donald Trump para poder exatamente fazer acordos ou programas que exatamente eles queriam pôr. No entanto, também na semana passada, e nós não tivemos tempo de falar, mas na semana anterior, na sexta-feira passada, foi a última emissão do programa televisivo do The Late Show com o Stephen Colbert, e Donald Trump acabou por comemorar euforicamente na sua rede social, dizendo que Colbert finalmente acabou na CBS, incrível que tenha durado tanto tempo, qualquer pessoa na rua seria melhor do que aquele completo idiota. Graças a Deus, finalmente foi-se. E nós vemos exatamente esta classe que Donald Trump tem demonstrado ao longo dos anos que está no mandato da presidência dos Estados Unidos, a demonstrar exatamente esta classe que já é típica dele, e quando nós achamos que não poderia fazer pior, Donald Trump faz, porque para além destes comentários que ele fez na sua rede social, ele publicou um vídeo em IA em que pegava no apresentador e o colocava dentro de um caixote do lixo. E portanto aqui fica claro exatamente que Donald Trump teve mão exatamente neste despedimento também de Stephen Colbert, mas pelo menos eu só peço a Donald Trump que pare de uma vez por todas de ter este tipo de decisões e ter este tipo de atritos com quem não concorda com ele, porque eu não sou norte-americano, mas eu mal posso esperar que venha o último dia de presidência de Donald Trump, porque eu estou farto de ver Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, e eu só peço aos norte-americanos que nas próximas eleições votem em consciência e votem em quem realmente tem condições para presidir um país como são os Estados Unidos da América. Estás com muita esperança em relação ao povo norte-americano, tenho que dizer, André, mas não há muito mais a dizer sobre isto. Acho que o André foi muito incisivo em relação a tudo. É um caso atrás do outro, esta quase que ataque constante àquilo que é um dos veículos mais básicos da democracia, que é a liberdade de expressão. É absolutamente inaceitável que isto aconteça dia após dia, semana após semana, mês após mês nos Estados Unidos da América. É muito estranho e é, acima de tudo, assustador que antes os presidentes dos Estados Unidos também faziam coisas parecidas, mas pelo menos faziam escondido. Não, agora acontece e é normal e tem os fãs a aplaudirem e a bater palmas, e muitos cá em Portugal, muitos felizes com isto. É inaceitável, e é esta questão de que é muito giro quando isto acontece com quem não concorda connosco, mas depois se acontecer alguém que não concorde connosco, vai haver muito barulho, e continua a ser inaceitável das duas maneiras. Acho que Stephen Colbert venceu, porque acabou por se ver o seu programa proibido, sim, mas se ganhou um capital político, não, mas um capital público muito, muito grande e do seu lado. Em relação à jornalista, é mais um daqueles trabalhos de não, isto faz muito barulho, isso mais ou menos como aconteceu com os fecheiros do Epstein, pois eles ainda não aí, também foram prometidos ser revelados, só que está muito difícil, está muito difícil. Deve ser um problema qualquer com a internet da Casa Branca, eu acho que o problema é esse. E agora também para concluir, para nos despedirmos, nós para a próxima semana com certeza vamos falar daquilo que aconteceu na final em Faf, entre o Nuno Álvares e o Benfica, final do Campeonato Nacional de Futsal no feminino, em que houve um conflito com as bancadas que ainda não se percebeu muito bem o que é que aconteceu. Eu só gostava de dizer aqui uma coisa: o Benfica é tão rápido a defender o seu presidente, às vezes notícias que não tem interesse nenhum, e no entanto recusa-se e não fala com um órgão de comunicação social em relação ao assunto deste e não diz nada. Enfim, sabia dúvidas que os sócios do Benfica erraram na votação. Eu cada vez acho que há menos e continuo a achar cada vez mais. Rui Costa não é assim, não devia ser presidente do Sport Lisboa Benfica. Lamento, mas sim fazer este desabafo no final. Até para a semana, e para a semana cá estaremos para fazer mais amigos. Até a próxima.